E foi! Então, bom dia, pessoal. Bom dia novamente. Maria Eduarda Lima, Castro, Maria Clara, João Marcos, Rebeca, Adelane, João Gabriel, Vanessa. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje, na qual nós iremos dar continuidade ao nosso estudo de Química Orgânica. Pronto, obrigado, Adelane. Vamos lá. Você foi comigo ou foi... Vamos nessa. Aqui. Ana José fazendo história, exatamente. Arrasa isso aí, viu? E vamos dar continuidade, vendo um pouco de nomenclatura dos compostos orgânicos, que é o que a gente está aprendendo no momento. E também vamos aprender a utilizar um pouco mais as estruturas de bastão. E daí vamos dar seguimento ao conteúdo com hidrocarbonetos. Eu vou colocar aqui um slide, mas primeiro nós vamos partir para o quadro para a gente relembrar um pouco da nomenclatura. Tudo bem? Bom dia, Rebeca. E vamos nessa. Vou parar aqui um pouco a filmagem, aqui o microfone também, que agora eu vou para o quadro e ligar o celular. Só um instante. Apareceu. Vocês conseguem visualizar perfeitamente o quadro, pessoal? Sim. Sim, professor. Pronto, vou apagar tudo, depois vou escrever tudo de novo. Só um instante. Vocês imaginam como é escrever isso? Todos os do terceiro ano, todas as vezes, quase todo dia. Escreve na turma, aí apaga, vai para outra turma, escreve na outra turma. O bom é que a gente vai praticando a escrita. Já apaga uma loucura aqui. Muito bem. Preto. Aqui. Topei no martelo, sem querer aqui. Vou passar aqui pra você. Tá, bota o martelo dentro de casa, é difícil. Realmente não conseguir topar no martelo, né? Isso é muito digno. Colocar aqui do lado, mais para trás, para não topá-lo. Muito bem. Dando continuidade, vendo mais alguns exemplos. Exemplos de hidrocarboneto. O que nós vimos no ano passado foi até alcenos, alcanos, alcenos, CH3, CH2, CH3, CH3. Vamos subindo um pouco mais nosso nível. Então, vamos para as outras estruturas. Deixa eu mais ou menos aqui. Ligação dupla. Ok. Aqui, a gente vai pegar aqui, pegou etil, metil, o álcool, OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH3. Vamos botar um álcool ramificação, né? Interessante, vou colocar. Bom, obrigado, tá, Vanessa, pela dica.
Muito bem. Vou colocar uma insaturação aqui. É isso aqui, eu gostei dessa estrutura. Botar uma ramificação aqui. Vamos colocar outra aqui também, não é? Olha aí. Menino. Olha aí. Massa. Muito bem. Foi dica da Vanessa, tá? Olha aí, Adelane. Bora lá, bora, Rebeca, bora, meninas. Mona Lisa, tudo bom, Mona Lisa? Olha aí, uma arte presente na nossa aula de Química. Muito bem. Relembrando, vamos lá para os exemplos. Voltando para os hidrocarbonetos. Lembrando, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que têm somente carbono e hidrogênio. Para essa estrutura, nós estamos observando que tem uma ramificação. E a gente consegue identificar porque tem um carbono terciário. Tá aqui, ó. Toda vez que tiver um carbono terciário e ou quaternário, já vamos saber que tem ramificação. Mas seguindo as regras de nomenclatura da IUPAC, o primeiro passo é identificar a cadeia carbônica principal. E a cadeia carbônica principal é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Logo, possibilidades. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Poderia também ser o inverso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, a gente observa que a cadeia maior tem 4 átomos de carbono. Vamos selecionar a que estiver mais linear, entre aspas, possível. É esta. Selecionamos a cadeia carbônica principal. Tem algum carbono fora dela? Tem. Isso, muito bem. Tá aqui, o CH3. Então, esse CH3 é chamado de substituinte ou ramificação. Lembrando que em sites por aí pela internet, ou até mesmo em livros, se vocês forem estudar, os mais antigos trazem, e até os atuais, alguns trazem da mesma forma, chamando esses substituintes de radicais. Mas eles não são radicais, porque os radicais são aqueles que apresentam um elétron desemparelhado, e eles não têm. Então, eles não são radicais, eles são ramificações ou substituintes. E o nome para ele? Tem um carbono na ramificação, recebe o prefixo met. Met. Terminação para os substituintes é il. Logo, o nome dessa ramificação é metil. Próximo passo. Primeiro passo já fizemos, que foi selecionar a cadeia carbônica principal. O segundo passo é fazer a numeração da cadeia, iniciando o mais próximo possível da ramificação. E neste caso, a gente observa que é da direita para a esquerda. O mais próximo dele. Então, carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 2 está localizado o metil. Próximo passo, dar nome ao composto. E o nome do composto vai iniciar pela ramificação. Beleza? Continuando. A ramificação está no carbono 2. Então, coloca 2, traço. Nome da ramificação, metil, traço. A cadeia carbônica principal tem 4 carbonos. Prefixo. But. But. Muito bem. Olha aí, então. Muito bem, gostei falando. Ó, melhor. But, porque senão aqui tem que ficar lendo aqui uma coisa. Somente a ligação simples entre carbonos. Em fixo. Em. Hã? Isso. Isso, tá dando a dica. Né? E terminação? Qual é a terminação? Bora, Eduardo, qual é a terminação? Muito bem. Então, o nome é 2-metil-butano. Perfeito. Agora, professor do composto, o que a gente observa? Que já tem uma ligação dupla. Aí, agora, a numeração da cadeia deve iniciar mais próximo dela, tá bom? Porque a
Insaturação tem prioridade sobre a ramificação. Primeiro passo, selecionar a cadeia carbônica principal, que é aquela que contém maior número de átomos de carbono. Tudo bem, Gabriel? Selecionamos a cadeia carbônica principal. Essa é a mais extensa. Depois, segundo passo, numerar a cadeia carbônica, iniciando mais próximo da insaturação, que é a ligação dupla. Logo vai ser da esquerda para a direita. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. O que a gente observa aqui no carbono 3? O que tem aqui ligado nele? Uma ramificação. Uma ramificação. Muito bem. Essa ramificação tem quantos carbonos? São 3? Quantos carbonos tem a ramificação? Tem um. Muito bem. Então é o metil. Tá? Uma ramificação. Um carbono é o metil. Se fossem duas, é etil. A gente vai já ver aqui, ó. Pronto. Fizemos tudo isso. Terceiro passo, dar nome para esse composto. E inicia a partir da ramificação. Qual é o endereço da ramificação? Carbono 3. Logo, 3 metil, que é o que está ligado a ele, traz 5 átomos de carbonos. Prefixo? Pente. Pente. Espero que o Brasil seja hexa. Traz. Tem saturação no carbono? A ligação dupla está localizada entre o carbono 2 e 3, mas a gente considera como sendo o primeiro, que é o carbono 2. 2. Então, pente, 2, porque é uma ligação dupla. Terminação para hidrocarboneto? Ó. Ó. Então, 3-metil, pente, 2-eno. Próximo. Nessa estrutura também a gente observa que tem uma ligação dupla e tem uma cadeia maior. Primeiro passo, selecionar a cadeia carbônica principal, que é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Fechou. Já observa que a maior vai ser essa. Segundo passo, fazer a numeração da cadeia carbônica, iniciando o mais próximo possível da ligação dupla. Logo, vai ser da esquerda para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 átomos de carbono. A ligação dupla está no carbono 2. No carbono 3, a gente observa que tem uma ramificação. Confere? Sim. Essa ramificação tem quantos carbonos? Aqui tem um carbono. 2? Exatamente. Nesse encontro tem um carbono e aqui no final tem um carbono. Se são 2 carbonos, qual é o prefixo? Aí é com a Eduardo, professor. Vai lá, Eduarda. Prefixo? Et. Isso é um trabalho em equipe, é um ajudando o outro, exatamente. Et. Terminação il. Logo o nome dele é etil. Etil. Certo? Outro, no carbono 5, tem uma ramificação. Aqui tem quantos carbonos? 1. Prefixo? Vai lá, Eduarda. Met. Met. Terminação il, porque trata-se de uma ramificação. Então tem 2 substituintes, 2 ramificações, o metil e o etil. Como tem 2 ramificações diferentes, quando for dar nome, devemos utilizar como referência a ordem alfabética. Etil começa com a letra E e o metil começa com a letra M. Quem vem primeiro? É o E ou é o M? Ué. Logo, vamos começar a dar um nome, que é o terceiro passo, a partir dessa ramificação. O etil está localizado no carbono 3. Logo, é 3 etil.
O metil está no carbono 5. Então, 5 metil. A cadeia carbônica principal tem 9 carbonos. Prefixo. Não. Nó. Menina, essa data tá danada. Nó. Tem ligação dupla no carbono 2. Então, 2 em terminação. Vai virar carboneto? Ó, logo, o nome dele vai ser 3-etil, 5-metil, non 2-eno. Alguém levantou a mão. Peraí, quem foi? Rebeca. Licença, professor. Aqui não é a Rebeca, não. É porque eu acabei de chegar aqui, aí eu vou terminar de assistir a aula com ela. Ah, tá bom, tudo bem. E quem é mesmo tu, menino? Ah, é o Pedro Victor. Vou escrever o meu nome no chat. Ah, é o Pedro. Ah, é o Pedro, gente, olha. Eita, esse Pedro já chega bagunçando a Tire aula, os olha. pontos dele. Como é, Delane? Tire os pontos dele. Não, ele já não tem qualitativo. Diga-se de passagem, né? Brincando, tá, Pedro? Vamos lá. Entendido, pessoal, até aqui? Compreendido? Beleza? Prova. A Maria do Castro perguntou: para a prova tem que aprender todos os radicais. Bem, não é que tem que aprender, a gente vai aprender automaticamente. Vamos exercitando e vai aprendendo, exercitando e aprendendo. Sem problemas, Pedro e Rebeca. Então, quer dizer, o Pedro, porque a Rebeca estava aqui, ó, desde 7 horas da manhã. Então a gente vai acabar aprendendo aos poucos. Um carbono, metil, 2 carbonos, vai ser o ramificação metil, e assim vai. Tá bom? À medida que a gente vai respondendo os exercícios, a gente vai aprendendo automaticamente. A gente não vai decorar nada, nós vamos aprender, tá? Decorar, nothing. Voltando. A última estrutura do quadro da parte 1. A gente observa que tem uma ligação tripla. Aí já trata-se de um alcino. Estou inserindo os termos que a gente vai já ver ali nos slides, tá bom? É um alcino. É um hidrocarboneto que tem ligação tripla. E Ela é tripla, é, professor? É que aqui não dá pra ver direito, fica cortada a imagem do último. Ó, a menina falou que tava pra ver tudo, olha. Peraí, gente. Eita, agora como é que eu faço aqui? Agora dá pra ver. Ah, olha. Obrigado, Barney. Vamos nessa. Ligação tripla. Então é um hidrocarboneto classificado como alcino. Alcin, é ligação tripla. O, porque é um hidrocarboneto. E é de cadeia aberta. Vamos lá. Primeiro passo, selecionar a cadeia carbônica principal. Vai ser essa aqui mesmo. Depois, segundo passo, fazer a numeração da cadeia carbônica. E essa numeração da cadeia deve ser iniciada o mais próximo possível da ligação tripla. Neste caso, tanto faz começar da esquerda para a direita, quanto o contrário. Vai estar na mesma numeração. Observe. Da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o contrário. Direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a insaturação está no carbono 4, em qualquer uma das numerações que a gente fizer, tanto um quanto o outro. Vamos a essa. Eduarda, todos os demais, tá bom? Vai lá, Pedro. 8 átomos de carbono, prefixo Ok. oct. OC. P. OCP, oct. Tem uma insaturação no carbono, na ligação tripla, está no carbono 4. Então, oct, 4. Qual é o infixo? Dien. Uma ligação tripla. Ah. In. In. Terminação para hidrocarboneto. Ó. Ó, então, oct 4 ino. O octa 4 ino, tá? Pode colocar o A se quiser melhorar a dicção. Vamos lá. Continuando. Agora aqui na página 2, já tem outro elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, que é o oxigênio. Logo, esses exemplos aqui desse lado direito são todos compostos orgânicos oxigenados, porque contêm átomos de oxigênio. E todos eles pertencem à mesma função, que é a função álcool. Tá, vou colocar aqui do lado o nome. Pertence à função
álcool. E a terminação do álcool é ol, OL. Por que é álcool? Porque tem hidroxila ligada a um carbono saturado. E o que é um carbono saturado? É aquele que realiza somente ligações simples. Todo carbono que só faz ligação simples é um carbono saturado. Se o carbono fizer ligação dupla ou tripla, é um carbono insaturado, porque tem insaturações. Muito bem. Para esse primeiro, tem quantos carbonos na estrutura? Prefixo. Prefixo. Match. Match, muito bem. Somente ligação simples. Terminação para álcool. Ou. Então, nome. Metanol. Perfeito? O outro. Tem quantos carbonos? 2. Prefixo. Et. Somente ligação simples entre carbono. Terminação para álcool. Ol. Nome. Nome. Etanol. Etanol, muito bem. O etanol é um álcool que está na moda desde quando começou a pandemia. Tá aqui. Eu não estou fazendo propaganda, né? Mas está aqui. O álcool em gel, que é o etanol, ele é chamado só álcool em gel, mas o álcool que está aqui presente é o etanol. Que a gente viu que tem o etanol, tem o metanol, tem o propanol, dentre outros. Mas o etanol aqui ganha muito destaque porque ele funciona também como combustível. Pois é, publicação de graça, né? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Porque é utilizado tanto como combustível como também como agente antisséptico. Tá? Então, é o etanol. Quando se fala álcool em gel, está se falando do etanol. Bom? Muito bem. Ou álcool 70, também ali o etanol. Beleza. Agora este outro. Neste outro exemplo, a gente observa que são 3 átomos de carbono. Quando isso acontece, a partir de 3 para os álcoois, devemos indicar a localização da hidroxila. Ou seja, vamos ter que fazer a numeração da cadeia carbônica. Por quê? Se observarmos no exemplo de baixo, também tem 3 átomos de carbono. Só que a hidroxila está localizada no carbono do meio e não na extremidade. Então significa dizer que são compostos diferentes. Por isso que tem que numerar a cadeia carbônica, para indicar corretamente o nome de cada um. E a numeração ela deve ser feita o mais próximo possível da insaturação, da hidroxila. Logo, para esse composto de cima, o carbono ligado à hidroxila vai ser o carbono 1, o do meio o carbono 2 e o terceiro o carbono 3. São 3 átomos de carbonos. Prefixo. Prop. Tem somente ligação simples entre carbono. A hidroxila está localizada em qual carbono? No. Terminação para álcool. Ou. Então, propan-1-ol. Tá bom? Esse de baixo. Fazer também a numeração da cadeia, tanto faz da esquerda para a direita, quanto o contrário, vai dar sempre no carbono 2. 3 átomos de carbono. Prefixo. Prop. Somente ligação simples. A hidroxila está em qual carbono? 2. Terminação. Ol. Então, propan-2, ol. Por isso tem que ser diferente. Pessoal, é isso. Só a Eduarda que tá falando. Eduarda, eu não vejo qual é a que tá de camisa preta. Como é que sabe onde a hidroxila tá? É a lima. É a lima. Bora lá, chama Aline Castro. Castro, a gente vai saber onde é que a hidroxila tá, porque a gente vai fazer a numeração da cadeia. No exemplo aqui de cima, a hidroxila tá ligada a este carbono. A esse primeiro aqui, do lado direito. Então, automaticamente, ele já vai ser o carbono 1, tá bom? Porque é o carbono da extremidade. Então, carbono 1, 2, 3. Já nesse segundo exemplo, a hidroxila está aqui localizada nesse carbono. Tá? Nesse carbono do meio. Então, o que a gente vai fazer? A numeração da cadeia carbônica.
carbono 1, carbono 2, carbono 3. Neste caso, tanto faz se dá de esquerda para a direita, quanto o contrário. Porque porque a hidroxila vai estar no mesmo carbono que o carbono 2. Peraí, deixa eu ver o que eu botei aqui. Ó, carbono 1, 2 e carbono 3. Vamos tentar sanar sua dúvida nesse exemplo aqui de baixo. Vamos ver se a gente consegue fixar, beleza? Vamos lá, Lima, vamos lá, Castro, vamos lá, demais. Tem essa outra estrutura. E nessa estrutura, a gente observa que tem ramificações. A gente já consegue observar isso, ó. Tem insaturação, e nesse caso é uma ligação dupla. E tem-se ainda uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples. Logo, trata-se de um composto pertencente à função álcool. Então, qual é o primeiro passo? Selecionar a cadeia carbônica principal, que é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Aí, a cadeia principal a gente vai contar, vai ser essa. Tem o maior número de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selecionamos a cadeia carbônica principal. Depois, tem ramificações? Tem. Quantas? 3. Ramificação. A hidroxila não é ramificação, porque não tem carbono. Ah, Então, 2. são duas. 2, muito bem. Qual o nome delas? Name. Só tem um carbono, olha. Aqui, ó. Um carbono, um carbono. Metil. 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 Tá? A hidroxila ela não é ramificação, porque não tem carbono. A gente faltou essa aula porque estávamos fazendo a prova da Olimpíada. Eita, Castro. Ah, acho que foi mesmo. Eita. Não, mas vai dar certo. Verdade, tá. Vai dar certo. Vamos lá. Pronto, selecionamos, colocamos metil, metil, tudo bem. O próximo passo é numerar a cadeia carbônica. Como tem a hidroxila e é um álcool, então devemos começar a numeração da cadeia o mais próximo possível da hidroxila. O mais próximo da hidroxila é começando aqui da esquerda ou começando da direita? Da direita. Da direita. Logo, aqui vai ser o carbono, a extremidade, carbono 1, aqui o carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Tem metil localizado no carbono 4 e localizado no carbono 5. Tem uma ligação dupla localizada no carbono 3 e a hidroxila está no carbono 2. Agora vamos dar nome. E o nome, quando tem ramificação, começa pelas ramificações. Logo, tem ramificação no carbono 4,5. São duas. Então, metil trans. A cadeia carbônica tem 6 carbonos, prefixo. Professor, X. Oi. é de metil porque tem 2 metils, né? Isso, exatamente. Ah, Exato. entendi. Que são 2. X. Agora vem a insaturação. Está localizado no carbono 3. Então, X. 3. Infixo. Em. Porque é ligação dupla. Traço. Tem hidroxila localizado no carbono 2. Então, 3N2. Ol. Nome 4,5 porque são 2, metil X3N2-ol. Tem uma ligação dupla no carbono 3 e a hidroxila está no carbono 2. Tá? Então, essa é a estrutura. Pessoal, o que eu estou observando, eu estou respondendo com vocês, é com relação a essa estrutura, que está surgindo ainda algumas dúvidas. Eu vou transcrever essa estrutura que tem em forma de bastão para essa forma. A hidroxila é representada pelo OH, né? Isso mesmo, Castro. Exato. OH, é hidroxila. Hidroxila.
quanto onde está a localização dos carbonos. Então, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Olha para cá, depois tomar água e café. Olha aqui, Pedro. Não converse com a Rebeca, eu tô vendo daqui, nem adianta, tá? Ó, aqui no canto, aqui na extremidade, que representa um carbono. Aqui, nesse encontro, tem outro carbono. Aqui em cima tem outro carbono nesse encontro. Nessa extremidade tem um carbono. Nesse encontro tem um carbono. Nesse outro encontro tem um carbono. E aqui na extremidade tem um carbono. Vamos desenhar esse esqueleto que a gente viu. Começando aqui da esquerda para a direita. Começando com esse carbono. Está fazendo ligação simples, que tem só um traço. Então, simples com esse carbono. Simples com o carbono de cima. Botei aqui o carbono de cima. Não ficou muito próximo, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Ficou muito próximo do nome. Vou deixar aqui mais embaixo. Carbono. Ligação simples, carbono. Ligação simples, carbono. Descendo, ligação simples e carbono. Desce, ligação simples, tem carbono. Sobe, tem ligação dupla com carbono. Desceu, ligação simples com carbono. Desce novamente, ligação simples, só que é com a hidroxila. E sobe a ligação com o carbono. Até aqui, compreendido? Sim, professor. E os demais? Adelane, Vanessa, Romésio? Eu que disse sim. Foi mesmo. Sim, Adelane professor. disse sim. Ô, Rebeca. Tudo ok, pessoal? Até aqui, por favor, respondam Sim, sim ou não. professor, a gente entendeu. Tá bom. Agora, falta completar as demais ligações do carbono com o hidrogênio. Esse carbono aqui que eu estou apontando, está fazendo quantas ligações? O professor Cássio fez uma pergunta ali no chat. Ah, é porque não dá para eu... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no computador. Amiga, eu acho que a resposta é porque são nesses números em que tem uma ligação fora da ligação simples. Ah, pergunta aqui, professor, por que começa com 4 e 5 e não com X? Aqui nesse nomenclatura começou com 4 e 5 porque a gente indica primeiro a ramificação. Tá? Sempre que tiver ramificação, a gente começa primeiro colocando o nome das ramificações e a sua posição. Depois que coloca a cadeia carbônica principal, as insaturações que tiver, ligação dupla ou tripla, e depois a função orgânica. Tá bom? Então, na nomenclatura, a gente começa primeiro indicando as ramificações. É a regra da IUPAC dessa forma, tá bom? Entendi, BG. Obrigado. Obrigado. Ok. Continuando. Agora, esse carbono está fazendo quantas ligações? Uma. Uma. Para 4, faltam 3. 3. Isso. Então, completa com 3 átomos de hidrogênio. Esse carbono está fazendo quantas ligações? 3. Para 4, 1. então, 1 hidrogênio. Esse de cima? Fazendo só uma, falta 3. 3 hidrogênios. Quantos hidrogênios falta nesse agora? Nenhum. Isso. Tá esperto, hein? Que Tá fazendo vendo, né, professor? 2, 3, 4. Esse aqui de baixo, falta quantos hidrogênios? Falta 3. 3. Este. 1. Este. 1. Este. 3. 3. E o oxigênio não precisa porque já está completo. Pronto. Então, essa estrutura que representamos aqui em cima é a mesma aqui de baixo. Só que dessa forma de cima, a gente omite carbono e hidrogênio para ficar de forma mais limpa, digamos assim, para a gente visualizar. Mas, caso tenha dúvida, transforme para essa estrutura que não resta nenhuma dúvida, tá bom? Aqui no metil, como é que é a representação do metil? Aqui, ó, CH3. Eu vou colocar isso na apostila, tá bom? Vou colocar na apostila, estou preparando uma nova lista de exercício e vou colocar um resumo antes, para indicando cada um. O que vocês estão vendo aqui agora, nós estamos estudando, vai ter na apostila, quando for ler, com uma... Ah, é por isso que ele falou isso na aula. Ah, é por isso que é assim na aula. Então já vai associando e quando chegar na nossa aula presencial,
já vai ser muito bacana, tudo bem? Ótimo. Adeline, mas tu conversa, minha irmã. Só conversa aqui no online, né? Quando tá no presencial, tu não fala nada. Eu vou É dizer... porque no presencial eu tenho medo de errar, professor. E aqui tu não tá errando do mesmo jeito. Aqui eu não tô errando porque eu não sei. Ora, mas... Esses traços sozinhos... deixa eu olhar aqui, não li direito. Aqui. Esses traços sozinhos é sempre metil, né? Isso, Castro. Esse aqui, ó. Traço aqui sempre vai ser metil. Se forem dois, como no caso... Onde foi que teve um caso aqui? Aqui, ó. Como lado aqui esquerdo. Nesse caso são dois, ó. Esse encontro e aqui da extremidade. Como são dois, aqui já é o etil. Se fossem três, seria o propil. Tá bom? Então, fechou. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento com relação a essa parte? Nenhum, professor. Não, professor. Os demais, Pedro, que chegou super atrasado, quase no final da Eu aula. sei os nomes mesmo, mas o resto... Dá certo, porque eu não tô vendo quase. Bora lá, pessoal. Analisei só fazendo pose aí pra foto. Deixa eu tirar aqui, peraí. Você aqui agora, para não dar interferência, vou lá para os slides. Fui! Sai, menino. Olá, pessoal, bem-vindo de volta à nossa aula. Acabei de sair aqui do lado, né? Vim para cá, tá vendo? Aqui no estúdio, digamos assim, né? Saindo de um lado para o outro. Pronto, agora vamos lá começar. Vou colocar agora a reprodução dos slides para a gente começar o conteúdo. Doutor Estranho demais. Eita, puxa, a segunda pessoa que falou isso hoje. Doutor Estranho demais, meu Deus. Tá vendo? Fui identificado agora como Doutor Estranho. Agora vai o Doutor Stone, que é o da pedra. Vamos lá, muito bem. Muito bom, obrigado, Adeline. Vamos nessa, continuando. Pessoal, agora eu estou reproduzindo os slides, reproduzindo aqui a tela. Eu não consigo mais visualizar o chat, então, por favor, utilizem o microfone. Quem estiver utilizando o chat, alguém fala por quem escreveu, tá bom? Por favor, eu não consigo mais visualizar. Eita, não apaguei aqui, ó. Professor, Sim. você vai disponibilizar o slide depois? Mas, rapaz, eu terminando aqui, ou deveria ter tirado logo em PDF com as marcações que eu fiz. Não tem problema, não. Pode ser marcação, depois vocês vejam. Vou apagar isso aqui que foi da aula anterior. Aqui não. Aqui. Ok. Vamos já voltar para o quadro. Certeza. Vamos já voltar. Aí, vou. Aqui, botar de amarelo para dar um destaque. Então, lá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, agora com conteúdo sobre hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que apresentam somente hidrogênio e carbono na sua constituição. Então, pertence à função orgânica, digamos que mais simples das que existem, porque é formado somente por carbono e hidrogênio. E os hidrocarbonetos, eles são os principais formadores do petróleo. Então, já é algo que a gente já conhece e bem que a gente vai falar do petróleo bem antes. Então, o que nós vamos estudar nessa aula? Nós iremos estudar os hidrocarbonetos, ver o que são os hidrocarbonetos, quais são os tipos de hidrocarbonetos que existem, ver suas propriedades gerais. Nesses casos, propriedades gerais se refere à propriedade física e propriedade química. E vamos ainda ver com relação aos grupos dos aromáticos e os grupos dos alifáticos. Os grupos dos alifáticos são os alcanos, os alcenos, os alcinos, alcadienos, ciclano. Vamos ver cada um deles. Mas já antecipando, os alcanos, vou botar aqui mudar de cor, que o amarelo não está funcionando mais, para cá. Alcanos, tem an, então tem somente ligação simples. Alcenos, tem ligação dupla. Alcino, ligação tripla. Alcadien, são duas ligações duplas. Ciclano é um composto cíclico que tem somente ligações simples. Cicleno, composto cíclico que tem ligação dupla. E por aí vai. Muito bem. Continuando. Então, os hidrocarbonetos são compostos que contêm somente carbono e hidrogênio na sua constituição. E sua fórmula geral é CXHY, onde o X refere-se ao número de átomos de carbono
e Y a quantidade de átomos de hidrogênio. Por exemplo, tem-se o gás metano, que já vimos falar dele, já falamos também em sala de aula, é o hidrocarboneto mais simples, porque tem um átomo de carbono. E o metano é o principal constituinte do gás natural, pode ser formado formado através da decomposição do material orgânico. Exemplo, em aterro sanitário, quem tiver visto em filme, ou novela, ou série, quando mostra algum aterro sanitário, normalmente tem tipo um cano e pegando fogo em cima, sendo lá aquela chama. Aquela chama é a queima do gás metano, tá? Está sendo produzido pela decomposição do lixo. O butano, que é o principal constituinte do gás de cozinha, ele tem 4 átomos de carbonos e 10 de hidrogênio, e o octano, que é o principal constituinte da gasolina, ele tem 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio, tá bom? Os hidrocarbonetos, eles são divididos em 2 grandes grupos. O primeiro, que a gente vai ver, é aromático, assim, primeiro, só que vai ser o contrário, né? Aromático, que possui pelo menos um anel ou núcleo aromático, que é representado por esse hexágono de ligações duplas alternadas. Veja, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, essa estrutura representa a substância benzeno, que é característica da maioria dos compostos que são aromáticos. Outra representação do benzeno pode ser a ligação dupla alternada da outra forma. Ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Essas estruturas são equivalentes. Vocês podem ver também que a mais antiga não é recomendada pela IUPAC, que é essa estrutura com o círculo no meio. Tá? Esse a gente pouco vai utilizar porque não é mais recomendado pela IUPAC. É tão tal que nas questões do Enem, que já teve curiosidade, já foi acompanhando, também de outros vestibulares, não mostra mais essa estrutura do benzeno com essa bolinha no meio. Muito bem. E os outros grupos são os alifáticos, são os demais. Pode ser de cadeia aberta, pode ser de cadeia fechada, contanto que não seja aromático. Tudo bem. Ih, ó, nem tirei aqui esse daqui. Não tem problema não. Propriedades gerais dos hidrocarbonetos. A primeira que vamos ver é com relação à força de interação molecular ou força intermolecular. Vocês recordam o que é força molecular ou força intermolecular? Na verdade, não. Por isso que eu disse que a gente já ia voltar para o quadro. Tá ótimo. Perfeito. Perfeito, mas não, assim, perfeito maneira de falar, tá? Vamos nessa. Deixa eu colocar de novo. Bye, bye. Tá sem áudio, professor. Pronto, agora sim. Consegue visualizar perfeitamente o quadro? Tá torto? Tá bom? Sim, Tá ótimo, professor. só que a parte de baixo tá tampada. A parte de baixo tá tampada. Bem. E agora? Agora sim. Arrasou. Ah, ótimo. Perfeito. Bota aqui só pelo menos um retrato desse aqui. É porque fica tão bonitinho, só que pra tirar foto fica ruim, porque tem essa luzona aqui atrás. Mas vamos lá. Vou apagar aqui o lado esquerdo. Vamos. Antes de falarmos sobre forças intermoleculares, gostaria de perguntar para vocês se vocês arranharam meu quadro. Continuando, antes de continuar, gostaria de saber se vocês recordam o que é uma molécula polar e o que é uma molécula apolar. Yes ou no? Quem sabe? Loura José? Aquela é a Delane que tava falando toda hora aí, não tá falando mais. A polar não tem diferença no eletronegatividade atômica, enquanto a polar tem. Foi a Delane. Foi, professor! Intermoleculares. Eita, tá vendo, Delane? Esse pessoal pegando o pé, hein?
Tudo bem. Aí, como eu disse, na sala de aula não fala nada. Parece que ela Mas não... na sala eu tenho vergonha. Olha, tu tá aqui na sala de aula do mesmo jeito. E aí fala. Mas ninguém tá me vendo. Ô, eu tô te vendo bem daqui, ó. Tô te vendo também em cima da mesa, tomando café. Aqui tem menos pessoas, professor. Dá menos vergonha. Se tudo sem vergonha, ficar com vergonha na hora. Oh, meu Deus, todo mundo é professor, não sei o quê. Aí na sala de aula todo mundo... Bem assim mesmo. É que tem mais gente, aí dá mais vergonha. Só porque aqui tem poucos, né? Aqui tem quantos? Peraí. Aqui tem só, acho que umas 10 mais ou menos, né? Vamos lá, pessoal. Forças termoleculares. A primeira que vamos estudar, revisar, na verdade, é com relação a dipolo induzido. A dipolo induzido ocorre com moléculas que são apolares. Vamos revisar, apesar da Adelane já ter dado uma mega aula aqui pra gente de que é uma polar, que é polar, as moléculas, mas eu vou repetir para que a gente fixe ainda mais. Vamos considerar essas três moléculas do gás hidrogênio, do gás cloro e do cloreto de hidrogênio, que é o HCl. É cloreto de hidrogênio porque está na fase gasosa. Se estiver na fase aquosa, é ácido clorídrico. Perfeito. Nesse caso, primeiro, essa molécula é formada por 2 átomos de hidrogênio. Então, esses dois elementos, esses 2 átomos têm a mesma eletronegatividade. O que isso significa dizer? Eletronegatividade, para a gente ir relembrando, é uma propriedade, uma característica que um elemento químico tem, ou um átomo tem, de puxar os elétrons para próximo de si quando formam uma ligação química, normalmente uma ligação covalente. Então, a eletronegatividade só existe quando o elemento químico faz uma ligação covalente. Então, quem puxar com mais intensidade é o mais eletronegativo. Se não houver diferença de eletronegatividade, então a molécula vai ser apolar. Neste caso, o hidrogênio puxa com a mesma intensidade que esse outro. Portanto, a nuvem eletrônica, ou seja, a nuvem que os elétrons formam ao redor da molécula, vai ser distribuída de forma homogênea. Ou seja, não vai ter formação de polos. Isso significa dizer que o vetor resultante vai ser igual a zero. E quando o vetor resultante é igual a zero, a molécula é apolar. Não tem polos. Próximo exemplo. Cloro. A mesma coisa. São 2 átomos do mesmo elemento químico que têm a mesma eletronegatividade. Então, eles puxam o par de elétron da ligação para mais próximo de si com a mesma intensidade. E por que vai ser igual a zero? A gente pode relembrar um pouco lá de vetores na física. O vetor resultante vai ser igual a... Se chamarmos esse da esquerda de vetor A, o da direita de vetor B, eles estão na mesma direção, só que sentidos opostos. Então, a gente subtrai um no outro. A menos o B. Só que tem a mesma intensidade. Então, A menos B vai ser igual a zero. Logo, o vetor resultante igual a zero. Essa molécula é apolar. E se ela é apolar, significa dizer que os elétrons, a nuvem eletrônica, vai estar distribuída de maneira uniforme sobre a molécula. Então, também não tem polos. Agora, o HCl. Então, quando são os mesmos, é apolar. Isso, eu já ia resumir nisso, tá bom? Com mesmos elementos químicos, a molécula vai ser apolar. Claro que tem exceção, como o CO2, mas a gente não vai ver porque não é o nosso foco, tá? O CO2 ela é uma exceção também. HCl. Do HCl, o cloro ele é mais eletronegativo. Então, ele tende a puxar o par de elétrons dessa ligação com mais intensidade do que o hidrogênio. Eu coloquei uma seta maior do que a outra. Quando isso acontece, forma um polo, uma nuvem eletrônica distorcida ao redor do cloro. E essa distorção significa dizer que tem excesso de elétrons, portanto, uma carga parcial negativa. E no hidrogênio, como está com deficiência em elétrons, fica com a carga parcial positiva. Houve formação de polos, tem um polo negativo e um polo positivo. Logo, essa molécula tem um vetor resultante diferente de zero e é polar. De forma generalizada, mesmo elemento químico, molécula apolar.
Elemento químico diferente, molécula é polar. Tem uma exceção, que no caso é o CO2, falamos agora há pouco, comentamos. É uma molécula apolar, mesmo sendo formada por elementos químicos diferentes, porque esse vetor se cancela com esse outro, a molécula linear. Muito bem, no nosso foco agora, se tem mais elétrons, então é mais eletronegativo, né? Podemos dizer isso, quem tem mais elétron é mais eletronegativo, tá bom? É porque quando generaliza muito, Castro, aí já vem na cabeça, tem exceção, tem exceção, tem exceção, tem exceção, tem exceção. Aí eu não quero entrar nas exceções para não fugir do nosso foco. Tá? Mas em geral pode falar assim, de forma generalizada, quanto mais elétrons, mais eletronegativo. Tá bom? Fechou! Ótimo. Então, de polo induzido ocorre com moléculas apolares. Moléculas apolares. Um exemplo. Ficou tão bonito, né? Até vontade de não apagar. Pode apagar? Pode sim. Não. Tirar a foto, já ia falar pra tirar a foto. Vou até esperar no status. Não, já vou botando. Botando logo tudo. Fechou! Exemplo. Tem-se... Aqui, peraí. Pincel preto. Pincel preto. H2. No H2, vimos agora há pouco, que é a molécula apolar. Portanto, a nuvem eletrônica ela está distribuída de forma homogênea ao redor da molécula. Só que chega algum momento... Vou colocar aqui as duas logo de uma vez. Duas moléculas. Ó, elas estão próximas uma da outra. Ambos estão sem polo. Só que em algum momento ocorre a distorção da nuvem eletrônica de uma delas. Vamos supor que seja da esquerda. Em algum momento, os elétrons se concentram mais do lado direito e formam aqui uma distorção da nuvem eletrônica. Ao fazer essa distorção, aqui vai ficar com mais elétrons, carga parcial negativa, e aqui com a carga parcial positiva. Como isso aconteceu, essa molécula, que está aqui, vai induzir essa outra a fazer a mesma coisa. Aí, vai induzindo a molécula vizinha a fazer a mesma coisa. E essa molécula vizinha vai induzir a outra molécula vizinha a fazer a mesma coisa, que induz a outra, e de repente formou o dipolo induzido, tá bom? E esse dipolo induzido é a interação mais fraca, porque ocorrem moléculas apolares. O segundo, dipolo. A dipolo-dipolo ocorre com moléculas que são polares. Moléculas polares. Exemplo. Vamos pegar o HCl. Por exemplo, que a gente viu agora há pouco. Nesse caso, o que vai acontecer? Na própria estrutura da molécula, na própria molécula, já existe a separação das cargas pela nuvem eletrônica. Carga parcial positiva, carga parcial negativa. Então, se as cargas já existem, as moléculas vão só se alinhar, tá? Vão interagir uma com a outra. É isso que acontece. Não ocorre indução em nada. Somente a organização. E foi. Muito bem. A terceira força intermolecular é a ligação de hidrogênio. Na ligação de hidrogênio, ela ocorre quando o hidrogênio está ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Esses são os elementos mais comuns para ocorrer a ligação de hidrogênio. Exemplo.
H2O, que é a água. Da água, a gente vai fazer o seguinte, desenhar aqui a estrutura da água. A geometria dela é angular, exatamente por apresentar os dois pares de elétrons não ligantes. Presta atenção, olha aqui, Pedro, Adelane, Castro Lima, Rebeca, Vanessa. Esse par de elétron, por exemplo, não ligante, vai interagir com o átomo de hidrogênio da molécula de água vizinha. O outro átomo de hidrogênio vai interagir com o par de elétron da outra molécula de água. E assim vai ocorrendo a ligação de hidrogênio, tá bom? Aqui tem o oxigênio também, água. Aqui interage, parte de elétron não ligante, e por aí vai, tá bom? Várias ligações de hidrogênio sendo formadas. Entendido? Mais ou menos, professor. A de Qual- hidrogênio é meio complicada. Isso, também achei. Não, pessoal, olha, vamos tirar esse complicado. Que assim, não é complicado. O que vai acontecer? Vimos aqui na dipolo-dipolo que o que vai fazer com que as moléculas se orientem é a carga positiva e a negativa. Beleza? Certo. Beleza. Pronto. Agora, na ligação de hidrogênio, não tem... É melhor mostrar. Tem, só que a gente não coloca exatamente, né? Mas existe. Eita, que eu não consigo falar sem escrever, Jesus, como é que pode? Ok. H2O. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio? O oxigênio. Então, significa dizer que a nuvem eletrônica está distorcida. Parece aquele polvozinho do Bob Esponja, não? Ó. O Lula. A nuvem eletrônica está distorcida aqui para o oxigênio, tá bom? Ó, pronto, vou botar aqui dessa maneira para ficar melhor. Tá aí. Então, aqui no oxigênio tem excesso de elétrons e está com polo negativo. Então, essa carga negativa, devido à quantidade de elétrons que está ali presente, vão atrair átomo de hidrogênio da molécula vizinha. Porque o átomo de hidrogênio da molécula vizinha está com deficiência em elétrons. Então, ele, vou botar aqui com outra cor, interage com o par de elétron da outra molécula de gás oxigênio, porque aqui no oxigênio tem uma carga negativa. A negativa com positiva se atrai. Só que o principal fator da carga negativa para atrair os hidrogênios são os elétrons não ligantes. Então, interagiu com o hidrogênio, essa formação aqui dessa interação é chamada ligação de hidrogênio, que também ocorre aqui do outro lado com outro oxigênio, que ocorre aqui em cima com o hidrogênio, que ocorre aqui em cima também com outro hidrogênio, e por aí vai, tá bom? Também tem cargas positivas e negativas. Ficou melhor dessa forma? Ficou. Essa dela Acho tão que sim. fácil. Olha, a Castro acha que sim. Professor, Sim. a mãe disse que não ficou, não. Ela não tá entendendo nada. A bicha. Eita! Qual é o nome da tua mãe? Como é? Francilene. Na Francilene, a senhora não entendeu qual parte da Francilene, só para eu ter uma noção, para a gente começar de novo. Tadinha! Tá morrendo. Dona Francilene, a senhora chegou atrasada, ou Francilene? Não tô acreditando nisso. Mais atrasado que o Pedro? Não, não acredito. Que o Pedro, Reprovada, né, professor? infelizmente, olha, tem a chance na prova final. Deixa eu aqui, pronto, pessoal. Então foi essas três. Pessoal, deixa eu pegar água rapidinho, que eu tô morrendo de sede, só um instantinho. Pra gente botar pro slide.
aqui do lado. Sair daqui. Vou agora para o outro lado. Pronto. Voltei. Eita, aqui, Rebeca, todo mundo, cadê? Tá aqui, cadê a Castro Lima? Vixe, alguém saiu, mas vamos lá, continuando. Apresentação na tela inteira, pra gente continuar a aula. Pronto. Continuando, tá aí, força de interação molecular. Então, os hidrocarbonetos, eles são considerados compostos apolares. E o tipo de força intermolecular que ocorre entre elas é do tipo de polo induzido. E por que são considerados compostos apolares? O hidrocarboneto é formado exclusivamente por carbono e hidrogênio. O hidrogênio e o carbono, eles têm eletronegatividade de valores muito próximos. Então, a diferença de eletronegatividade entre eles é muito pequena. Por isso que são considerados como compostos apolares, porque a eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena. Já dei o exemplo ali no quadro do gás hidrogênio, vou passar direto. Quanto ao ponto de fusão e de ebulição? Os hidrocarbonetos, por terem força intermolecular do tipo de polo induzido, eles apresentam baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Quando trata-se de hidrocarboneto de cadeia normal, ou seja, que não tem ramificações, o ponto de fusão e de ebulição aumenta com o aumento da massa molar do composto. Ou seja, quando é cadeia normal, quanto maior for a quantidade de carbonos, mais elevado vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição daquela molécula. Tá bom? Por isso que fala aumenta a massa molar, que se refere à quantidade de átomos de carbono. Quando for compostos isômeros, como por exemplo aqui embaixo, tem o butano e o metilpropano. O que são isômeros? Vocês lembram? Isômeros têm a mesma fórmula molecular. Ó, aqui. O butano tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, C4H. Quantos átomos de hidrogênio? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O metilpropano, 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. Quantos átomos de hidrogênio? 3, 6, 9, 10. Então, eles apresentam a mesma fórmula molecular, só que são compostos diferentes. Então, eles são isômeros. Quando ocorre a comparação entre os isômeros, aquele que tem menos ramificações tem maiores pontos de fusão e de ebulição. O butano não tem ramificação. Metilpropano tem uma ramificação, que é o metil. Então, quando a gente compara os pontos de fusão do butano, menos 138, e do metilpropano, menos 159. Logo, o do butano é maior do que o do metilpropano. Quanto ao ponto de ebulição, o do butano, menos 5 graus Celsius, e o do metilpropano, menos 12 graus Celsius. Então, novamente, o do butano é maior. Tá? Então, já fica um comparativo para a gente. Fase de agregação. Em condições ambientes, a gente pode generalizar da seguinte forma. Quando o hidrocarboneto tem de 1 a 4 carbono, eles são gases. Exemplo, o metano, um carbono é gás. O etano, 2 carbonos é gás. Propano também é gás. E o butano também é gás. E é o butano que está presente no botijão de gás. Só que dentro do botijão, como está em alta pressão, ele está líquido. Mas fora, quando a gente liga, a gente vê que ele fica... A gente não consegue enxergar, mas pela combustão observa que ele está presente em a forma gasosa. De 5 a 17 carbonos, eles são líquidos, e acima de 17 são sólidos. Densidade. Quanto à densidade, a gente vai fazer a comparação com o seguinte. Quando ocorre o vazamento do petróleo, o petróleo lá no mar, o petróleo afunda ou o petróleo fica na superfície da água? Ele Ele fica fica na... Bem, Isso, Adelante. fica na na superfície. superfície. Fica na superfície, muito bem. Então, se fica na superfície, tem densidade maior ou menor que o da água?
Menor. Uhum. Menor. Então, o hidrocarboneto tem densidade menor que o da água. Tá? Vamos fazer essa analogia. Mas por que com o petróleo, professor? Porque o petróleo ele é constituído basicamente de hidrocarboneto. Tá bom? Então, é a nossa comparação mais próxima. Solubilidade. Eles se dissolvem somente em substâncias apolares ou de baixa polaridade. E como fica na superfície da água, a gente observa que tem duas fases. Logo, o petróleo e a água não são miscíveis, ou seja, se misturam, mas não são solúveis um no outro. Por isso que fica lá a fase petróleo e a fase água, tá? Porque eles são insolúveis um no outro. Quanto à reatividade, os hidrocarbonetos que são saturados de cadeia aberta, eles têm baixa reatividade, tá? Eles reagem só em condições que tem luz ultravioleta ou que a temperatura muito elevada, então baixa reatividade. Reatividade média são os compostos insaturados de cadeia aberta, como tem, por exemplo, os alcenos. E um outro exemplo que a gente pode ver com relação à insaturação é a margarina e a manteiga. Você sabe a diferença da margarina e manteiga, pessoal? Quase nada. Mas qual delas é a mais... Ah, até comentou isso, não foi na sala de Exatamente. aula? Se eu falou na Poxa. Poxa. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo tem óleo em casa, provavelmente óleo de soja. O óleo de soja ele está líquido, porque ali tem muitas insaturações, ou seja, muitas ligações duplas dos compostos que constituem o óleo. Por isso que ele é líquido em condição ambiente. No entanto, quando ele sofre uma reação, um processo chamado de hidrogenação catalítica, que é a adição de hidrogênio com a ação do catalisador nas ligações duplas, aquelas ligações duplas vão desaparecendo e vão dando origem à ligação simples. À medida que vão retirando, vão transformando a ligação dupla em simples, o composto vai ficando, aquela mistura vai ficando sólida. E assim se obtém a margarina, que a margarina é meio sólida, meio líquida, né? Meio que quase intermediária. Se botar na geladeira fica sólido, porque a temperatura lá está mais Ela é baixa. pior que a manteiga, né? Não, é a mesma coisa. A mesma... Você falou da treta que teve entre elas duas, por causa da cor, rosa e depois tal. Foi anos atrás, quando eu estava morando lá na Itália, Portugal, passando por aí por França, que aí o Bonaparte, que tinha a produção da manteiga, anos atrás, quando eu morava por lá, e os fazendeiros ficaram... vendia manteiga, a manteiga era mais cara, só que Bonaparte queria, né, Napoleão, não, eu preciso de algo para alimentar os militares, mas só que a manteiga é muito cara, eu não posso estar alimentando do melhor os militares com o valor do item muito caro, porque já tem os outros itens. Ele lançou a proposta: quem produzir algo semelhante à manteiga, que possa substituir e que seja mais em conta, vamos dar uma premiação. E aí, eu não lembro se foi químico, foi biólogo, não lembro quem foi. Ele foi observando a produção e conseguiu fazer a margarina, que é o mais em conta. E aí os fazendeiros ficaram chateados, lógico, claro, evidente, porque você estava vendendo um produto muito bem e chega uma concorrência com um sabor parecido, um valor bem mais baixo, né, menos trabalhoso, digamos assim, é de ficar chateado. E aí, nisso, saiu um decreto, uma lei, não lembro o que foi na época, que tinha que colocar um corante na manteiga. E colocar um corante rosa. Aí você imagina, vai comer um pão, vai passar manteiga rosa. Não dá nem vontade de comer, né? Aquela coisa rosa ali que você vai comer. E então, aliás, na margarina. Botava na margarina, na verdade. Foi nem manteiga, foi na margarina, um corante rosa. A pessoa ia comer a margarina com aquela cor rosa, nem queria comer. E isso, a venda da margarina foi caindo e o da manteiga foi subindo de novo. Aí falou, a margarina causa mais problema de saúde. Não, não é a margarina, é a manteiga. É a margarina, é a manteiga, margarina é a manteiga. Bem, chegou no consenso de que ambas são prejudiciais à saúde. Qual a diferença que pode acontecer? É o consumo. Se você consumir muito, em grande quantidade diariamente e constantemente por vários anos, o que você vai conseguir adquirir, né? A pessoa morre. Vai chegar um momento que vai morrer, né? Mas entope veias, tem a arteriosclerose, pode dar um ataque cardíaco, dentre outros problemas de saúde. Então, não é a margarina ou a manteiga que, digamos assim, uma é mais prejudicial do que a outra. Ambas são, digamos que no mesmo nível, mesma intensidade. O que muda é a questão do consumo. A margarina é bem mais barata, porque é um óleo vegetal hidrogenado. É o sabor delicioso da gordura, né? A gente só gosta da gordura nas coisas, mas não gosta de ter gordura localizada.
E a manteiga, como é derivado do animal, a partir do leite, então se torna já mais caro, tá? Devido a isso. Mas eu acho mais gostosa a manteiga, sabe? De certa forma. A margarina tem aquele sabor que combina com muitos itens, muitos alimentos. Mas a manteiga tem uns alimentos que ela supera a margarina quando está misturado. Nossa, dá até fome. Vamos lá. Reatividade alta é somente compostos cíclicos com 3 a 5 carbonos, porque há uma tensão no anel, a gente não vai entrar em detalhes, mas fica como curiosidade para quem quiser pesquisar mais à frente, ou depois da aula. Aplicações práticas. Bem, dos hidrocarbonetos, como disse, são principais constituintes do petróleo, os derivados deles são utilizados como combustíveis, exemplo, a gasolina, o querosene, o diesel, a pavimentação de asfalto é um derivado do petróleo. E que mais? Como matéria-prima para a produção de plástico, por exemplo, aqui da caneta, ou do pincel, tá? Que são formados por derivados do petróleo. Esses elásticos assim também, mochila, sapato, tênis, sapatos for sintético, né? Alguns derivados do petróleo tem também. Fibras têxteis, borrachas sintéticas, tintas, detergentes, fertilizantes agrícolas, dentre outros. Quanto às propriedades organolépticas, que são aquelas propriedades que impactam um dos nossos 5 sentidos, tato, audição, olfato, visão, paladar. Não tem um padrão, tá? Não existe um padrão para eles, porque a cor deles são semelhantes, geralmente incolores, o odor, o cheiro, também são semelhantes, então não tem como a gente manter um padrão, um aspecto também, e por aí vai. Agora vamos falar dos hidrocarbonetos alifáticos, fazendo agora a subdivisão, porque tem o hidrocarboneto, em geral, que é dividido em alcano, que é o primeiro que a gente vai ver, alceno ou alqueno, é dividido em alcino ou alquino, alcadieno e os demais, que a gente vai já ver. Tá? Então, é subdividido nisso, hidrocarboneto. Então, os alcanos. Os alcanos são também chamados de hidrocarbonetos parafínicos, porque dão origem às parafinas, que são os constituintes da vela. Logo, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e de carbonos saturados, ou seja, fazem somente ligações simples. Exemplo, novamente, está aí o metano, que é a CH4, tem-se o etano, o propano e o butano. E os alcanos, eles têm uma fórmula geral. O que é essa fórmula geral? É uma fórmula que os definem, que é CnH2n mais 2. Vamos entender essa fórmula. Aqui no metano, tem quantos átomos de carbono? Aonde? No primeiro? No metano. Aqui, isso, no primeiro. 1. Então, o valor de N aqui na fórmula é 1. Logo, vai ser C1H 2 vezes o N, só que o N é 1, mais 2. Então, vai ficar C1H 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, vai ser C1, 4, só que a gente representa por CH4. Fica subentendido que aqui é 1. Do outro composto, ó, o etano tem 2 carbonos. Vai ser CN, que é igual a 2, H2N, que é 2 vezes 2, mais 4. Logo, a fórmula molecular dele vai ser C2H, 2 vezes 2, 4. Opa, aqui é um 2, pessoal. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, fórmula molecular, C2H6. Para o próximo, propano, o N é igual a 3. Então, vai ser C3H, 2 vezes 3, mais 2. Então, isso implica dizer que vai ser C3H, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. E assim sucessivamente. Então, por isso que é a fórmula geral dos alcanos. Os alcanos, eles são os principais formadores do petróleo e também do gás natural, que no caso é o metano, e produção também de combustíveis, como gás de cozinha, gasolina, querosene, óleo diesel. Na indústria petroquímica, os derivados dão origem aos plásticos, tintas, fibras têxteis, borrachas sintéticas, dentre outros. Agora, os alcenos ou alquenos, tá? Pode ser tanto um quanto o outro. Os alquenos está sendo o termo mais utilizado atualmente. O que são os alcenos? É porque tem uma ligação dupla. Então, os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que tem uma ligação dupla. Por exemplo, tá aqui o eteno, o propeno, but 1-eno, penta 2-eno e por aí vai.
E dos alcenos também existe uma fórmula geral, é CnH2n. Aí, todas essas estruturas são compatíveis com essa fórmula. Por exemplo, o primeiro, o eteno, vai ser C, o N é igual a 2, porque são 2 carbonos. 2, H, 2 vezes 2, então isso implica dizer que vai ser C2H4. Propeno, são 3 carbonos, logo o N vai ser igual a 3. H, 2 vezes 3, 6. Então vai ser C3H6. E assim segue para os demais. Tá? Então essa é a fórmula geral que define os alcenos. Agora, os alcadienos, também conhecidos somente como dienos. O que são alcadienos? São hidrocarbonetos que têm dien, 2 ligações duplas. Alceno, uma ligação dupla. Alcadieno, 2 ligações duplas. Muito bem. Então, são hidrocarbonetos contêm 2 ligações duplas. Eles são também derivados do petróleo e dão origem aos preservativos, aos bicos de chupeta, as luvas, ou bico de uma madeira, quer dizer, de chupeta também, dava mesmo. Luva, borrachas, balões de aniversário, dentre outros tipos de materiais. Exemplos de alcadienos, tem-se o propadieno, tem-se o butadieno, ou então o penta-1,3-dieno, e por aí vai. E a fórmula geral é CnH2n. Tá? Vocês podem testar, e todas essas moléculas, estruturas vão dar conforme essa fórmula geral. Os alcinos, ou alquinos, tá? O termo mais utilizado atualmente está sendo alquino, mas pode também ser chamado de alcino. In significa dizer que tem uma ligação tripla. Logo, os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que tem uma ligação tripla. Exemplos, tá? Todos eles, a gente já viu em sala de aula. O etino, etino mesmo, etino, o propino e o but-1-ino. Fórmula geral, CnH2n menos 2. Nesse caso, agora vai ter o menos 2, pessoal, aqui na fórmula do alcino. Mesma coisa que tinha no alcadieno, porque agora aumentou uma ligação π. Tá? Uma ligação π, quando ela é produzida, elimina 2 hidrogênios, por isso que ali está menos 2. Agora tem os ciclanos. Olha só o nome, ciclano. Cicle significa dizer que vai ser um composto de cadeia fechada, que tem somente ligação simples. Olha aí, então os ciclanos são hidrocarbonetos cíclicos contendo somente ligações simples. Por exemplo, tem esses 3 exemplos. Todos eles são compostos cíclicos, que pode ser representado por essa fórmula estrutural, ou então pela fórmula simplificada, dando origem a figuras geométricas. Esse primeiro, formato de um triângulo, é um composto cíclico. Então, coloca a palavra ciclo primeiro. São 3 carbonos, prefixo. Prefixo? Vai, Jesus, cadê o povo? Meninos, meninas. Vai, Eduarda. Vai, Eduarda. Porque só eu. Pera aí, professor, é que meu tio tava aqui em casa. Oi, eita, bem na hora da É aula. prop. Prop. Somente ligação simples. Terminação. Para hidrocarboneto. Ó. Então, nome ciclopropano. Esse de baixo é um composto cíclico também. Então, coloca-se a palavra ciclo. São 4 carbonos, prefixo. But. Somente ligação simples. Meu Deus do céu, já chegou visita aqui de novo, professor. Pera aí. Continua, meninas, bora lá. A Lima saiu ao Castro. Terminação O. São ciclobutano. E o outro são 5 átomos de carbono. Então, a palavra ciclo. Prefixo. Vai. Pente. Pente. Somente ligação simples. Terminação hidrocarboneto. Então ciclo pentano. E por aí vai. Ciclohexano, cicloheptano e por aí dentre outros. Fórmula geral, CnH2n, semelhante ao dos alquenos. Agora, vamos lá ver com relação à nomenclatura. Já botei. Palavra ciclo, tal. Ciclobutano, o outro, metilciclopropano. Esse outro, etilciclopenteno. E aí vai. Nos exercícios, em sala de aula, a gente vai discutir melhor, com mais clareza, cada um deles. E o outro, quando tem 2 ramificações, coloca-se a primeira mais simples. Vamos nessa. Ciclenos, ciclodienos e ciclinos. Esses 3 já são mais raros para a gente.
Mas eu vou falar, vou comentar aqui em sala de aula, porque vocês podem ver em algum site, algum livro, e falar, ei, o professor não falou isso. Falei. Ou se não encontrar, mas eu falei do mesmo jeito. Bora, Adelane. Adelane, bora participar. Estou aqui. Estou aqui para te dizer. Ciclenos. Cicle, composto cíclico. Porque tem ligação dupla. Logo, os ciclenos são compostos cíclicos que têm uma ligação dupla. Ciclodieno é um composto de cadeia fechada que tem duas ligações duplas. E os ciclinos é um composto fechado. Ciclino, lembrei o nome do estudante, ó. Rapaz. Em ligação tripla. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Ciclinos, tá aí. Exemplos. Temos 3. Esse primeiro é um cicleno, que é um composto cíclico que tem uma ligação dupla. Este segundo é um ciclodieno, porque é um composto cíclico com duas ligações duplas. E esse outro aqui de baixo é um ciclino. É um exemplo de composto fechado que tem uma ligação tripla. Só que a gente pode observar que essa estrutura não está tão coerente, porque aqui o ângulo não é 180 graus, está mais ou menos 120. E vimos que tem ligação tripla, quando isso acontece, o ângulo de ligação é de 180 graus. Vou até botar um outro exemplo depois. Melhorar aqui esse slide. Tá aí, ciclopenteno, ciclohexano 3-dieno e ciclooctino. Perfeito. Grupo dos aromáticos. Vamos lá, pessoal, já vamos terminar, tá? Só esse pouquinho já encerra, só um pouquinho do aromático. Os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que apresentam um ou mais anéis benzênicos, que a gente já viu anteriormente, lá nos primeiros slides. Representação do benzeno. Ele pode ser representado dessa forma, onde está em evidência os carbonos e os hidrogênios, só que fica uma estrutura para a gente desenhar muito trabalhosa. Então, o que a gente costuma fazer? Colocar na forma condensada, como está representado aqui no centro. Essa outra forma aqui da extrema-direita também ainda é encontrada em sites, livros, outros autores, tudo, só que não é mais recomendado pela IUPAC. Por isso que as questões vestibulares mais atuais trazem a estrutura semelhante a essa aqui do meio. Pode ser assim, ou dupla alternada nos outros carbonos. Representa a mesma coisa, são idênticos. Ótimo. Então, o benzeno como substância, ele é um líquido incolor, volátil, inflamável e muito tóxico. E mesmo sendo tudo isso, com todas essas características, é muito utilizado industrialmente por ser um precursor de diversas reações químicas, tá bom? Reações orgânicas, principalmente. Isso é uma classificação das químicas. Exemplos, tem o tolueno, também chamado de metilbenzeno. Por que metilbenzeno? Tem aqui a ramificação metil, ó. E benzeno, tá aqui, ó. O benzeno. Então, o nome pode ser tolueno ou metilbenzeno. Outro, naftaleno. Naftaleno é o principal constituinte da naftalina, que são aquelas bolinhas brancas encontradas nos comércios, que a gente pode utilizar em casa para espantar baratas, espantar traça. Então, coloca ou no canto da casa, ou no guarda-roupa, ou cômoda. Só que ele não é tão indicado para a gente utilizar, porque o uso constante, prolongado, por muitos anos, a gente pode acabar desenvolvendo um câncer, tá? Por ele ser cancerígeno, tem essa propriedade cancerígena. Não é utilizando aqui por 2 meses, peguei câncer, não. É utilizar com muita frequência e por um período muito prolongado. E o outro é o antraceno, que são 3 anéis benzênicos ligados diretamente um ao outro. Muito bem. Nomenclatura, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Eu já vou encerrar para não ficar tão cansativo. Quando é presencial é uma coisa, mas quando está online, aí você fica olhando para o celular, olhando para a tela, acaba ficando mais cansativo. E eu só olhando para a tela, nem estou vendo vocês, rapaz, não sei nem como é que vocês estão. A Adeline pode estar dormindo, cochilando agora, o Pedro... Eu não, eu tô deitada, mas eu não tô dormindo. A Castro foi aí atender a visita e nunca mais voltou, foi a Lima, foi uma das duas, Foi foi a as Lima. duas. Foi a Lima. A Castro tá aí, rapaz, tá todo mundo aí, muito bem, hein? Então, só isso aqui, só para finalizar com essa nomenclatura. Alquilbenzênicos. O que são alquilbenzênicos? É que tem o grupo alquila, ou seja, normalmente um alcano, um alceno, e benzênico, porque tem o anel benzeno. Então, primeiro, que a gente vai falar... Oi. Por que é benzeno? Porque já é um nome já usual, já foi um nome utilizado já por muito tempo. Mas, na verdade, se a gente for olhar mesmo assim, criteriosamente... Deixa eu colocar o desenho aqui, ó. O benzeno porque já é um nome utilizado já historicamente, por isso fica benzeno, tá? Vixe, esse benzeno aqui ficou feio. 2, 3. Mas se fosse do nome segundo aí o PAC, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Tem saturação no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. Então, seria ciclo X 1,3,5 trieno, tá? Esse seria o nome dele. Ciclo X135 trieno. Só que a gente não vai colocar outra vez. Ah, olha aí o ciclo X135 de trieno. Olha aqui agora esse ciclo X135 trieno. Olha esse outro ciclo, mas não vou falar todo tempo, né? Então, por ser tão usual o nome benzeno, ele acabou ficando como como é que chama? Semi-oficial, ou oficial mesmo, aceito pela IUPAC. Então, a gente fala benzeno, 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 que já fica mais prático para a gente, tá bom? Então, a Entendi. questão... Então ele é representado por esse daí, né? Por essa figura? Ah, obrigada. Exatamente. You're welcome. Por nada. A numeração, depois, então, a nomenclatura, coloca primeiro o nome das ramificações, depois a palavra benzeno. E se tiver mais de uma ramificação, faz a numeração da cadeia carbônica, começando a partir da mais simples, e seguindo o sentido horário ou anti-horário de acordo com a complexidade. Vamos ver aqui um exemplo. Tem esse. Observe que nessa estrutura tem somente uma ramificação, e o nome dela é metil. Logo, o nome para esse composto vai ser metil, e o nome da cadeia principal, que é o benzeno. Logo, metilbenzeno. Esse outro, note que agora são duas ramificações. Ambas são iguais, metil e metil. Então, tanto faz começar a numeração de um quanto do outro, que vai dar a mesma coisa. Vamos começar esse de cima para ficar algo padrão. Aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Logo, o nome vai ser 1,3 de metilbenzeno. Este outro, olha lá, este outro já tem 3. Metil, metil, metil. Eu vou fazer duas numerações para a gente fazer um comparativo. Vou botar aqui no verde. Começando a partir desse metil, carbono 1. Agora, devemos seguir a numeração no sentido horário ou anti-horário, de modo que os demais tenham a menor numeração possível. E nesse caso, a gente observa que vai ser no sentido horário, porque tem meio que um vizinho do lado direito. Então, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Nessa numeração verde, tem substituinte no carbono 1, carbono 2 e carbono 4. Agora, mudando a cor aqui da caneta, vou botar um roxo. Se fosse começar aqui de baixo, carbono 1, teria que seguir no sentido horário ou anti-horário para ter a menor numeração possível. Então, aqui seria já no sentido anti-horário. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para este caso, a numeração já seria 1, 3 e 4. Quem tem menor numeração? 1, 2 e 4 ou 1, 3 e 4? Professor, esse 4 é da onde? Daqui, ó, do carbono, foi numerado. Aqui, ó. Ah, entendi. Aqui do outro verde, aqui do outro 4. 1, 2, 4 ou 1, 3, 4? 1, 2, 4, eu acho. 1, 2, 4, né? Me apresentado por verde. Então, significa dizer que a numeração correta da cadeia é dada pela numeração verde. E como é que fica, então, o nome? 1,2,4. São 3 metil. Então, Ah, tá. tem que botar o tri, porque são 3. Tem aqui, botou di, porque são 2. Então, aqui, tri, porque são 3. Trimetil benzeno. Professor, Oi? você disse que quando é 3 é propil. Quando é que usa o propil? Bom, vamos lá. Aqui, um carbono. Met, foi isso? 2 carbonos. Et. 3 carbonos, confere? Prop. Sim. 4 carbonos. But. Vou parar por aqui. Eu vou parar no pente, porque o Brasil é pentacampeão. Não tem nada a ver, mas vou botar aqui o pente. Não, vou botar 6 porque eu quero que seja hexa. Então, hex.
Tá, e aqui continua. Esses prefixos são para nomenclatura da cadeia carbônica, tá bom? Quando tiver quantidade na cadeia carbônica. Ou seja, a gente utiliza para a cadeia carbônica principal. Esse metil, etil, propil e tudo é quando é substituinte. Por exemplo, CH3. Quando tiver esse substituinte, aqui é o metil. Como tem aqui, ó. CH3, 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 CH3. Se tiver CH3, CH2 e o traço, vamos for dessa forma, um substituinte, é o etil. Se tiver 3 átomos de carbonos, da forma que estou representando agora, são 3 carbonos, prefixo prop, só que ele não faz parte da cadeia principal, ele é uma ramificação, terminação il. Então, esse aqui é o substituinte propil. Ah, mas agora eu quero ter um substituinte que tem 4 átomos de carbono, uma ramificação com 4 átomos de carbono. Tá aqui, ó, na cadeia. É uma ramificação, ele não está na cadeia principal. Se é uma ramificação, o prefixo é but e a terminação il. Tá? Então, essa é a diferença. Quando vai numerar a cadeia carbônica principal, vai utilizar o met, et, prop, but, mas seguido do an, en, tá? Com o tipo de ligação, e no final, que é o sufixo de acordo com o grupo funcional. Já o metil, etil, propil e tudo, vai indicar também 1, 2, 3, 4 carbonos, só que, como eles são substituintes ou ramificações, tem terminação il. Neste último exemplo, deixa eu apagar aqui uma parte para a gente já ver aqui. Tá? Neste último exemplo, quem é a cadeia carbônica principal? É o benzeno. Essa é a cadeia carbônica principal, porque ela é fechada, é um composto aromático. Esses que estão de fora são substituintes. Se são substituintes, vamos localizar na cadeia. Localizamos. Um está no carbono 1, outro no carbono 2, outro no carbono 4. Traço tri, porque são 3 iguais, então tri, metil, e benzeno, porque é a cadeia carbônica principal. Ah, professor, aí você pode perguntar, professor, mas na outra tinha lá, era o butipropano, era não sei o que, o pentano, o penteno. É, mas nesse caso, a cadeia principal é o benzeno. Então, você vai colocar a palavra benzeno. Ah, tá. Porque eu queria saber quando usava o trimetil ou o propil, entendeu? Entendi. Pronto, pois é dessa forma. Agora, estendi foi demais. Eita, mas eu falo, Jesus. Se deixar, eu falo muito. Mas, tá, vou colocando assim de inicialmente. Na apostila também vai, na lista de exercícios vai ter também o resumo, mas em sala de aula a gente tira mais dúvidas também, tá bom? Vamos exercitar, 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 exercitar. Essa parte inicial precisamos aprender e vamos aprender. Deixa outro exemplo. Olha aqui, olha, presta atenção agora nesse outro. Olha, 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 olha. Deixa outro exemplo. Cadê a carbônica principal? É o benzeno. Quem são os substituintes? Metil, metil. E aqui são Não é dois. Aqui é o etil. etil. Isso, porque são 2 carbonos, ó. A numeração da cadeia deve iniciar do mais simples. Então, vai começar desse metil. Carbono 1, carbono 2, carbono... E no sentido anti-horário. 3, 4, 5, 6. Nome. Começando pelo mais simples. 1,2. Não, pessoal, para. Cadê a borracha? A borracha. Vou pegar a borracha, meu Deus. É outra borracha, menino. Borracha virtual. Tá aqui. Pronto. Voltando. Metil. Metil. E o etil. Ordem alfabética. Vem o E ou o M? Ué, O E. Muito bem. Então, o nome vai ser 3-etil. Tá? A gente coloca aqui a ordem alfabética, quando tem ramificações diferentes. São 2 metil, um no carbono 1, outro no carbono 2. Então, coloca o di, para dizer que são 2, metil. Qual o nome da cadeia principal? é benzeno? né? Benzeno. Isso, benzeno. Tem que sair benzeno vocês, hein? Entendido? Sim, professor. A mãe tá botando pressão pra me responder. Eu tô com medo já. Isso, tá certo. Bota pressão mesmo, muita pressão.
Que na sala de aula fica todo mundo calado, aqui querendo falar nada. Eu só estou enxergando aqui uma câmera na minha frente, ó. Bota-se para falar, depressão mesmo, para aprender. Concordo. Pelo amor de Deus, professor. Professor, Oi? Sim. por que ali é 3 etil mesmo? 3 é aqui foi numeração da cadeia. A gente começou a numerar na cadeia a partir do substituinte mais simples. Deixa eu botar aqui outra cor. Uma caneta pra Ah, isso. então é onde tem 2 etil, né? Tipo, 2 metil. Junto, Isso, ligado. o 2 metros foi que eu comecei a partir desse, ó. Bota circulando aqui em vermelho agora, eu comecei a partir dele. Aí eu botei carbono 1, aí foi no sentido anti-horário. Por quê? Porque os outros substituintes teriam a menor numeração. Então, 2, e aqui está no carbono 3. Então, é 3 etil porque está localizado no carbono 3. Ah, entendi. Tá bom? Pessoal, nós estamos fazendo o caminho de ver a estrutura e colocar nome. E agora, na próxima aula, nós vamos fazer o contrário. O nome e desenhar a estrutura, que é para a gente fixando mais, tá bom? Porque a gente está vendo assim, tá tendo essas dúvidas, aí na hora que a gente for desenhar, fala, rapaz, agora ficou mais claro, e a gente já começa já a associar bem mais, com mais facilidade e aprender mesmo. Como eu disse, a gente vai aprender, nada de decorar, tá bom? Tá Combinado? bom, professor. Ok. Beleza. Ótimo, bota mais pressão, vai na pressão. Não, Deus me livre, já vai estar as Olimpíadas. E vamos ter, viu? A gente tá pronto, já vai estar, isso, não está não, o projeto já foi reformulado, estou só aguardando a Pró-Reitoria de Ensino me dar um parecer, desculpa, de Pró-Reitoria não, a, meu Deus, a Diva Amélia, né, a professora Diva, para a gente dar uma continuidade que agora vai ser estadual, com todos, na verdade, com todos os IFPs, não coisa mesmo. Pronto, aqui era exercício, pessoal, mas eu vou deixar para vocês no slide. Se tiverem dúvidas, na próxima aula a gente já vai sanando, tá bom? Para a gente já encerrando nossa aula. Ou vocês conseguem mais alguns minutos? Aguenta sim, professor. Pode dar Hum? aula aí, por favor. Pô, bora lá, vamos continuar. Só pelo menos duas questões, a primeira e a segunda. Partir agora para os exercícios. Primeira questão. Analise as afirmações a seguir acerca das propriedades dos hidrocarbonetos acerca das propriedades dos hidrocarbonetos e assinale as corretas. A resposta deve ser a soma dos números das alternativas escolhidas. Muito bem. Vamos aqui o item 1. Caneta aqui. Item 1. O ponto de ebulição aumenta com o aumento de suas massas molares e a diminuição das ramificações. Isso é verdadeiro ou falso? Acho que é falsa. É verdadeira, mudei de ideia aqui. Aí, mudar de ideia é próprio de quem as tem. Propaganda exclusiva Cred Shop. Que quando a gente ia ao cinema, tinha propaganda do Cred Shop e falava. Um monte de papapá, chega no final. Porque mudar de ideia é próprio de quem as tem. É Cred Shop. Vamos lá. Tá aqui, pessoal, por exemplo, é o metano, etano, propano e butano. A gente observa que as massas molares estão aumentando de cima para baixo. Como é que eu sei que as massas molares estão aumentando, pessoal? Que massa molar refere-se a quantidade de átomos de cada elemento químico vezes sua massa molar. Do carbono, a massa molar é 12. São quantos carbonos? 1. Então, vai ser 1 vezes 12, mais, são 4 hidrogênios, então 4 vezes. A massa molar do hidrogênio é 1. Então, 12 mais 4, 16 gramas por mol. Vou fazer só as duas primeiras, tá bom? Porque aí a gente não vai se apegar à massa molar, não. Vamos apegar à cadeia carbônica. Quanto maior a cadeia carbônica, maior vai ser o ponto de ebulição. Estou colocando, é porque ele falou de massa molar, eu vou mostrar, tá bom? Mas não é necessário a gente fazer tudo isso, não. Só olhou para a cadeia e acabou. Desse de baixo, são 2 átomos de carbono. Então, 2 vezes 12, mais, são 6 hidrogênios. Então, 6 vezes 1. 2 vezes 12, 24. 24 mais 6, 30? 30. 30 gramas por mol. E por aí vai, tá bom?
Tá certo, né? 16, isso, 24, 30. Então, veja, que à medida que vai aumentando a cadeia, também vai aumentando a massa molar. Então, novamente, de forma geral, quanto maior for a cadeia carbônica, maior vai ser o ponto de fusão e ponto de ebulição. E quanto menos ramificação tiver, maior também vai ser o ponto de fusão e ponto de ebulição. Tá bom? Então, o item 1 está verdadeiro. O item 2. Suas moléculas são unidas por forças de dipolo induzido e, por isso, são 100% apolares. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Meninos, vocês esqueceram que a gente vem aqui do lado. Verdadeiro, professor. Verdadeiro. São do tipo de polo induzido. E são... Assim, eu não concordo em ser 100% apolar, tá? Porque tem uma diferença de eletronegatividade pequenininha, mas tem. Então, não é 100% apolar, mas o gabarito da questão falou que é. Então, vamos considerar como sendo verdadeiro, tá? Você bota 100%, bota muito perfeito. Eita, Jesus. Item 4. São praticamente insolúveis em água. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. É semelhante à água e o óleo. A água do óleo se misturam. Vocês já sabem disso. Perguntei N vezes. Se erraram isso no Enem ainda. Mas não achasse, né? Nem água e óleo se misturam. Botasse sim. É verdadeiro. Se não, aí inimigo perdia 1000 pontos aí. Só aí. São praticamente insolúveis. Até água e óleo, uma pequena quantidade de óleo é solúvel em água. Tá? A gente consegue observar isso também. Quando a gente vai botando uma pequena quantidade, só um tiquinho, a gente mexe na água, a gente nem vê mais. É uma quantidade bem pequenininha, porque é solúvel em água. 8. Quando são adicionados à água, flutuam em sua superfície. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Lembra do petróleo? Lembra do petróleo. Isso. Verdadeiro. 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Confere? Então, a resposta é 15. Entendido, pessoal? Aprendemos? Sim, professor, mas quase me mata aqui. Tá certíssima. Minha mãe também quase me matou, foi muita porrada e tudo. O que não pode acontecer com outra pessoa, hein? Mas foi a mãe era desse nível, viu? Mamãe não alisava, não, menino. Professora tá aqui, olha, acabou de explicar, Adelante, você não sabe a resposta, sendo que ela nem entendeu. Tá vendo, Adeline? Tá certo, ela não entendeu, mas você tinha que entender. Tá aí, pessoal. Olha, o petróleo aqui no mar está flutuando. Veja, ocorreu um vazamento do petróleo. Quando acontecem esses vazamentos, é muito prejudicial ao meio ambiente. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente vê logo depois, dias depois, horas depois, muitos animais aparecendo na cor da praia, na orla da praia, na beira-mar. Tá aí a tartaruga chegando toda suja de petróleo. É muito provável que ela venha a falecer se não correr uma ajuda. Olha aqui esse animal, não sei se é um pinguim, o que é esse aqui, ó, todo sujo de petróleo. Então, causa realmente um impacto negativo muito grande no meio ambiente. Então, ainda bem que o petróleo, ele não é solúvel em água, então a gente consegue juntar, mas só que como a mancha se espalha muito rápido, para a gente tentar controlar tudo isso, todo esse impacto é bem desafiador. Segunda questão. Mackenzie, relativamente ao composto de fórmula estrutural CH3, CH2, CH2, CH3, considere as seguintes afirmações. Item 1 é um alcano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro aqui, ó. Somente ligação simples. E aqui tem somente ligação simples entre carbono. Então, está verdadeiro. Item 2. Apresenta somente carbonos primários em sua estrutura. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Muito bem. Olha só. Os carbonos da extremidade são primários. Ó, primário, primário. Só que esses aqui do meio, ó, cada um deles está ligado a 2 átomos de carbono. Esse está ligado a este e a este. Então, ele é secundário. Esse outro da direita está ligado a 1 a 2 carbonos. Então, também é secundário. Muito bem. Então, está falso. Item 3. Apresenta uma cadeia carbônica normal. Verdadeiro. Verdadeiro. Tem ramificações?
Não. Então ela é normal. Não. Se ramificação, ela seria Insaturada. Com ramificação? com ramificação, ela é ramificada. Ramificada. Isso, muito bem. Tá prestando atenção na aula. Ótimo, perfeito. Agora, fórmula molecular. Vamos nessa. Tem quantos átomos de carbono? 4. 4. Então, C. Cadê a Lima que não voltou mais? Lima. Voltou não, ó. Tá? Ah, pô, visita boa essa daí, viu? Então, não convidou para tomar café, já era. Hidrogênio. Tem 3 Acho que mais agora. 2. 10. Já que ela volta aqui com tudo, hein? 2, 5. Mais 2, 7. Mais 3, 10. Então, a fórmula 10. molecular, C4H10. O item 4, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Isso. Logo, a resposta correta é a letra D. Ops, letra D. 1, 3 e 4. Muito bem. Tem mais uma questão só para finalizar? Tem, vamos só finalizar a letra A e a letra B. Tá bom? Só para. As outras vocês fazem em casa. Fazem em casa, já estão em casa. Aí, as outras vocês fazem daqui a pouquinho, vou terminar a aula, tá? Ou depois do almoço. Mas depois da aula que tá ainda na cabeça, para a gente já ir treinando. Vem lá. Dê nome, segundo a IUPAC, aos seguintes alcanos. Ele já falou que tem somente ligações simples. Nesse composto letra A, qual vai ser o nome dele? Um meu e o resto eu não sei. E que ficou uma espécie de pegadinha, né? Colocou aqui embaixo. Esse aqui, ó. A gente pensa que é uma ramificação, mas não é. Tá? É a continuação da Não cadeia. acredito. Acredite, é uma pegadinha. Isso aqui o autor fez isso. Não é Achei que era ramificação. ramificação. Nem respondi. Eita, não é ramificação. Porque, vejam, a extremidade com CH3, mas aqui o vizinho dele é CH2. Então não tem como ele ser uma ramificação. Só se tivesse outro CH3 aqui do lado. Aí seria ramificação, mas como não tem, não é. Então, a cadeia carbônica principal é essa, ó. Então, fiquem atentos, people, por favor. Fechou. Quantos carbonos? 5? Prefixo? Pente. Somente ligação simples? Ah, Terminação para hidrocarboneto? É ó? Ó, isso. Então, o nome dele vai ser pentano. pentano. Isso. Presta aqui de baixo. Qual o primeiro passo? Selecionar, cadê carbono? Selecionar a ramificação simples. Não, pera. A cadeia simples depois da ramificação. Não. Selecionar, Cadê a principal? carbônica principal. Eduardo, muito bem. Ah, voltou, Eduarda. É a Castro. A caixa substituiu a língua, professor, aqui por um tempo. Isso, rapaz, essas Eduardas são potentes. Vamos lá. Então, cadeia carbônica principal? É aquela que contém maior número de átomos de carbono. Muito bem. Vai lá, Delane. Participação também, hein, Vanessa? Pedro tá caladinha, Rebeca também. 1, 2, 3, 4. O Essa linha professor A. está escondendo na minha mente aqui. Ah, vixe, portanto que você gosta, então que incorporar o Chico Xavier aqui para poder pegar só no pensamento. Não, não. Assim, eu pelo menos decorei, aprendi o pente, o ano e o ó, fico respondendo aqui. Tudo que eu respondi, eu errei. Eita, Pedro. Eita, ó, Rebeca não decorou. Você aprendeu. Ou se você falar que decorou, a cada vez que você falar, tira um décimo, viu? Não decorei, eu aprendi. Eu Isso, a aprendi. partir de agora tá valendo. Falou, decorou, menos um décimo. Você aprendeu. A gente não vai decorar, a gente vai aprender. Eu aprendi que 5 é pente, e tem an quando é Isso. simples, e o ó quando é do hidrocarboneto lá. Perfeito, exatamente. Vamos lá, continuando. Selecionar a cadeia carbônica principal. Essa linear tem 1, 2, 3, 4. Não dá. Essa outra. 1, 2, 3, 4. Mas agora essa outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa vai ser a cadeia carbônica principal. Aí, o que a gente observa? Que tem ramificações, ó. Tem um aqui o metil e outro metil. É metil porque tem somente um átomo de carbono. Pronto. Próximo passo. Fazer a numeração da cadeia carbônica de modo que
as ramificações têm a menor numeração possível. E para ter menor numeração, a cadeia vai ter que ser numerada da direita para a esquerda. Mas se for o contrário, ó, 1, 2, 3. Começa a ramificação no 3. E da direita para a esquerda, 1, 2. No carbono 2 já tem ramificação. 3, 4, 5. Nome. Primeiro começa com os substituintes. Tem um metil no carbono 2, outro no carbono 3. Então fica 2,3. Dimetil? Dimetil? Isso. Dimetil. Cadeia carbônica tem 5 átomos de carbonos. Prefixo Pente. pente. Eita, que a gente deu uma avançada danada, ó. Pente. É. Ó. Infixo. Ó, Ah, é o ano do simples. Ah, tá. isso, do simples. Terminação. Agora, ó. Ó, exatamente. Então fica 2,3 dimetil pentano. Aí. Vamos fazer logo a CD, né? É faia porque Bora. quando você vê, você quer logo. Ó. Vamos lá, cadê a carbônica principal? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui mesmo, essa aqui pega mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, tanto faz, aqui com uma outra vai dar a mesma coisa. Tá, vamos selecionar essa aqui, ó. 6 átomos de carbono. Parece aquele joguinho de cobrinha, né, o Feijão? Ok. Tem 3 substituintes. Não entra no ar, mas não, esse fica muito claro. Metil, metil e metil. A numeração da cadeia vai começar de baixo para cima, para ter as menores numerações. Ó. 1, 2, 3. Fica 2, 3, 3. Se for do outro lado, 1, 2, 3, 4. Não é. Botar vermelho. 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Tem ramificação no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 3. Logo, qual vai ser o nome para esse composto? 2. Isso, começa pelos metil, mas antes vem a numeração. Então vai ficar 2, 3. isso, vírgula 3, traço. Dimetil. Tri, porque são 3 metil, então trimetil. Cadeia carbônica com 6 átomos de carbonos. Prefixo. X. X. E somente ligação simples. Ó, aí depois ó. Isso. Então, 2,3,3 trimetil hexano. Muito bem. E a letra D? Qual é a cadeia carbônica principal? Professor, tudo tá tendo 4 aí que eu tô contando. Eu aqui torcendo para vocês errarem. Gente, como é que pode, meu Deus do céu? Ah, menino ruim. Bora lá. Não, tem alguma coisa aí. Olhe direito, observe bem. Essa primeira coluna aí, tipo, de baixo pra cima Não. pro lado direito. Dá quantos carbonos? Dá 4, né? Não, é 5. É 5, 1, 2, 3, que é 5. Olha de novo, tem mais uma. Professor, mas tá dando o mesmo número. Tem outra, menina, tô dizendo. É pegando as duas colunas, não sei, agora eu buguei. Ah, Olha a dica. De cabeça para baixo. São 6. É o último de baixo pra cima, aí então vai pra baixo de novo. Exatamente, pessoal. Aí, ó. Ó, tá aqui, ó, esse aqui. 6 átomos de carbono. E tem que analisar bem, rapaz, tá vendo? Tem que analisar bem, bem mesmo. São carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6.
tem metil no carbono 3 e metil no carbono 4. Só ao contrário, né? Metil no carbono 3 e metil no carbono 4. Logo, a nomenclatura. Primeiro começa com as ramificações. Então, 3,4. Dimetil. Dimetil. Isso, rapaz, vou botar um Kahoot, né? Pra gente fazer valendo ponto, valendo chocolate, ou sei lá o quê. A nomenclatura, ó. Hexa de novo, an de novo e o O. Exatamente. Não é? Imagina isso aqui no Kahoot, 3 primeiros colocados. O primeiro ganha caixa de chocolate, o segundo ganha barra de chocolate, o terceiro ganha um bis, um sonho de valsa, sei lá o quê. É não? Gostei. Ou então, o primeiro colocado ganha... Professor, essa gincana com a gente, que eu sou competitiva. Ótimo. Então, o primeiro colocado ganha 2 pontos. Eita, 2 pontos é muito, né? Eita, mexeu com ponto. 2 pontos é muito, pessoal. Tá, vamos inventar uma coisa aí, botar o Kahoot. Vocês vão logo baixando. Então, pessoal, tem mais exercícios aqui, ó. São vários para a gente ir exercitando. Só são 13, só são 14, ó. Dá de boa. E obrigado, pessoal. Tá? Vou depois encerrar aqui nossa aula. Vou já colocar aqui em Só PDF. 14. Só 14. Mas fora a lista que ainda vou colocar, tá bom? Na foto outra lista. Vou parar aqui de gravar. Gente, tem que exercitar. Eu falei, exercitar, exercitar, exercitar. Antes de dormir, vou botar aqui umas questões aqui de química, escrever aqui os nomes, desenhar a estrutura, para dormir feliz. Aí quando acordar, tá sabendo só, ficou na cabeça, ó. Vai assistir aula de mata de informática, de coisa lá, 01, aí depois volta, sabe as cadeias carbônicas de novo, e por aí vai. A pessoa vai dar super bem. Então, vamos exercitar, exercitar. Vocês me disseram quais são os cursos que vocês querem concorrer, então, temos que estudar. Estudar, estudar, estudar. Se vocês querem, que vocês me disseram qual a meta de vocês, qual o objetivo. Então, para que a gente possa alcançar juntos, temos que seguir firme e forte. Estou fazendo minha parte, dando o melhor que eu consigo para o momento, para que vocês também dêem o melhor de vocês para o momento. Se esforçando mesmo. E vamos que vamos. Que se eu abracei a meta de vocês, você tem que abraçar também, pessoal. Não é só, vou fazer isso. Não. Se eu abracei a meta de vocês, o objetivo de vocês, vocês também têm que fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Estudar, estudar, estudar. Beleza? Beleza. Pronto. Agora a Lima, eita, a Lima vai dizer para sobre que a internet caiu, né? Receber foi uma visita. Ela disse que recebeu visita, não foi? Aí, ó, saiu. Foi. Rapaz. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Espero que tenha gostado da aula, que tenha se divertido, que tenha ainda, o mais importante, aprendido um pouco mais e até a nossa próxima aula, até qualquer momento, tá bom? Então, Tchau, professor. Amanhã amou a aula, viu? Pronto, obrigado, Adelane. Participe no presencial, Adelane, hein? Professor, vou participar. Tchau, Tudo professor. bem. Tchau, tchau. Tchau, Maria Clara. Tchau, Tchau, Vanessa. professor. Tchau, professor. Tem mais Rebeca, tem mais Pedro.